Seguir a coluna não assegura felicidade em todo o tempo. Às vezes é uma experiência difícil, porque o treinamento na justiça pode nos levar a lugares que testam o nosso coração, o qual é enganoso, já diz Jeremias no capítulo 17, versículo 9. Nas dificuldades, a chave para saber se estamos de fato seguindo a Deus não é necessariamente a ausência de provações, mas estar aberto à instrução divina e à submissão contínua do nosso coração à sua liderança. Olá, seja bem-vindo. Nós estamos sempre refletindo um pouquinho sobre o testemunho e a vida de alguém que passou pelo Crisol. Eu agradeço o testemunho que foi apresentado. Eu quero nessa manhã com você, ou nesse horário que você está conectando, falar sobre a experiência da gaiola. Mas eu penso que você já entendeu a nossa proposta aqui na lição da Escola Sabatina, no Direto ao Ponto. Não é estudar a lição, mas apresentar recursos e metodologias sugestivas para que você possa aplicar na abordagem da lição na sua classe. Então, a lição dessa semana tem esse título da gaiola. Eu quero sugerir que você comece contando a história que está na lição de sábado. É muito interessante que o pássaro aprende a cantar quando ele está no escuro. E olha que há uma sequência. Desde a primeira lição que você ouviu ou acompanhou, nós começamos falando do momento que aceitamos a Cristo na cruz e vamos para a glória. Nesse intervalo, uma jornada. Salmo 23 é uma amostra dessa jornada. Depois nós aprendemos que a provação ela implica em dor, em aflição, em angústia, mas ela termina em alegria, em regozijo. Não estranhe a provação, mas se alegrem por passar por ela. E agora nessa lição, por mais estranho que possa parecer, a história desse pássaro é ilustrativa para nos fazer compreender que é nos momentos mais difíceis da dor, de trevas, que nós encontramos liberdade para cantar, porque é ali que nós compreendemos de fato a linguagem de Deus. Então, a lição dessa semana nos convida a exultar. O verso para memorizar: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. O que o texto está dizendo para você é importante que você provoque essa pergunta na classe. O que é que o texto está dizendo? O que é que ele está comunicando? Veja que coisa importante. Mesmo que nós sejamos contristados por várias provações, nós precisamos exultá-la nelas, nos alegrar nelas. Tranquilo? Esse é o foco do verso para memorizar. Os temas da lição para essa semana: Deus nos conduz nas lutas desse mundo decaído. Há crescimento e transformação. E isso vem de Deus. Escute. Crescimento e transformação não são as mesmas coisas. Alguém pode crescer e continuar menino. Deus quer que eu e você, com as provações, cresçamos e sejamos transformados. Aquilo que não é bom vai queimar. Para isso o crisol, para isso a provação. E aquilo que vai restar é o caráter, o precioso caráter. Então, Deus quer, nesse processo de provação, nos transformar. Nós vamos crescer na nossa experiência de relacionamento com Ele, mas não seremos a mesma pessoa. E, finalmente, eu coloco essa ilustração aí na tela para você ver o martelo e a bigorna. São dois instrumentos usados na hora da fundição. E eles definem a forma. Então, escute aqui. Deus pode usar martelo e bigorna para moldar a nossa vida. Você está preparado para isso? E só dá forma quando está aquecido. Primeiro passa pelo fogo para receber no martelo e na bigorna o formato ideal que Deus quer dar a mim e a você. Compreenderam? Se você não tiver tempo nenhum mais para a lição, entender isso aqui já foi suficiente. Explicar isso aqui será necessário. Mas se tiver um tempinho, vamos para o esboço. E o esboço é: Deus conduz pessoas à experiência nas quais Ele sabe que haverá sofrimento. Isso aqui é uma pergunta para você entender com a sua classe se de fato Deus nos conduz. Será que Ele nos coloca em situações para que a gente possa aprender pelo sofrimento? Olhe, por exemplo, o personagem Jó. Ele é um personagem que você pode usar como referência nessa semana. Ele não é o único personagem, mas ele pode se tornar um referencial de alguém que passou pelo sofrimento
cresceu e foi transformado por ele. Domingo, Êxodo 14:10. Olha a provação, o mar vermelho. O que aprendemos com essa experiência? O povo de Israel estava no beco sem saída. Na frente o mar, atrás o exército. Segunda-feira, Êxodo 17:1. Águas amargas. O que aprendemos com isso? São experiências. Israel jornadeando no deserto. De repente, acha água, mas a água era amarga. No outro momento, no deserto, não tem água e Deus faz sair da rocha. O que é que você tira lições? Por exemplo, quando você está observando o conflito no deserto, lição de terça-feira, a tentação de Jesus, o grande conflito ali apresentado. Que lições você tira da tentação e da provação? Qual é a diferença básica entre tentação e provação? Deixa eu falar uma coisa para você. A tentação, uma vez que caiamos, ela nos leva à perdição. A provação, uma vez que a gente não caia, ela nos leva à aprovação. Entenderam a diferença? A tentação é produzida pelo inimigo da nossa vida, por Satanás. Deus a ninguém tenta, mas Deus prova. Entenderam? A provação de Deus é para deixar-nos puro. A tentação de Satanás é para nos deixar sujo. Compreender bem esses conceitos vai fazer diferença na sua compreensão da lição desse trimestre. Nós estamos apenas iniciando, ok? Quarta-feira, 1 Pedro 6 e 7. Qual é o legado? A lição de quarta-feira é interessante porque ela apresenta o resultado da prova e da fé. E nós sabemos que o resultado implica na salvação. Esse é o legado. Então, quando você estudar esse tema na lição de quarta-feira, você o faça nessa perspectiva. Por exemplo, na lição de quinta-feira, quando você for estudar os dois casos, tanto de Jó quanto de João Batista, a lição de quinta-feira, ela foca bem em João Batista. Mas eu quero fazer referência a Jó, porque ele é um personagem citado também na lição. Então, quando você estudar sobre esses dois personagens, pergunte o que eles sentiram, considerando que Deus não impediu suas aflições. Jó, você conhece o que estava por trás da experiência. João Batista, você sabe, Jesus estava lá perto dele, até poderia tê-lo salvo, mas ele foi morto enquanto Jesus estava perto dele. O que João Batista pode ter sentido em relação ao fato dele estar preso e Jesus próximo dele e não ter feito nada? Qual era a experiência? Então você pode ter passado já por um crisol dessa maneira. Perto de você está Cristo, você tem fé e confiança nele, mas passa por dificuldades que você só vai encontrar resposta na glória. Então escute aqui uma coisa. O pensamento para essa semana é: na bonança eu ouço Deus, mas são nas provações que os meus olhos o veem. Entenderam? Repita essa frase aí. Na bonança eu ouço Deus, mas são nas provações que os meus olhos o veem. Jó é a prova disso. Que Deus te abençoe a entender bem essa experiência na sua jornada cristã. Quando nós somos provados, nós conseguimos ver com clareza a ação de Deus. Você conhece alguém que, tendo enfrentado provas, se desviou do caminho? O que foi que você fez? Ou o que você poderia ter feito? O que você poderia ter feito para conduzir essa pessoa de volta para Deus? Lembre-se, na próxima semana nós vamos ter a oportunidade de ver a face do ourives. É uma jornada. Estamos nos aproximando cada vez mais da glória. Mas começamos com a cruz e nessa jornada caminhamos para a breve volta de Jesus. No mundo nós vamos passar por aflições, hein? Mas tem de bom ânimo. Na próxima lição a gente conhece mais a respeito da graça de Deus. Obrigado pela sua companhia. Em casa você estuda. Aqui, juntos, a gente compartilha, mas sempre indo direto ao ponto daquilo que precisamos aportar na nossa unidade de ação. Eu senti que o meu crisol da aprovação foi quando, em um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu senti a necessidade de sair da teoria para a prática. Mas em 2020, quando eu perdi a minha mãe, e 19 dias depois eu perdi meu pai, 20 dias depois eu perdi meu avô, parece que o chão assim se abriu e eu vivi uma completa escuridão. Em meio a tudo isso,
eu percebi que, de fato, confiar em Deus tem que ir além da teoria. É a hora da prática e a gente é muito bom com teoria, mas na prática mesmo a gente costuma falhar. Mas eu entendi que é justamente passando pela escuridão que nós aprendemos a verdadeira canção de Deus. Eu sou a Rose e foi assim, provada pelo fogo, que eu aprendi de verdade a confiar.